Você está convidado a participar do 2º Congresso Internacional de Intermissivistas, que acontece aqui em Foz do Iguaçu de 12 a 14 de julho. O congresso tem por objetivo reunir os interessados em promover debates sobre aspectos ligados ao curso intermissivo e também participar de conferências que vão abordar os mais variados temas ligados ao cumprimento da tarefa intrafísica. Inscrições e informações no CAEC ou pelo telefone, código de área 45-3525-2652. Comunicons News recebe a presença de Mário Oliveira, que é o coordenador da ACIP. Prazer ter você com a gente aqui, Mário. Prazer é todo meu estar aqui participando mais uma vez do trabalho aqui de vocês. O nosso trabalho tem por objetivo levar a todas as informações à comunidade conscienciológica e também esclarecer muito mais sobre a conscienciologia e sobre as ICs. Entre elas, a ACIP. O que é a ACIP, Mário? A ACIP é a Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial. Parapsiquismo é aquela realidade que todos nós temos e que a grande maioria das pessoas não dão valor, que é a interação energética, essa interação gerando fenômenos, e nós estamos submetidos a essa realidade. O que acontece é que nós temos que desenvolver o parapsiquismo para ajudarmos uns aos outros, a nós mesmos e aos outros. Na medida que nós nos defendemos de alguma energia negativa, aquela coisa de entrar num ambiente que esse ambiente está carregado, a pessoa se sente mal, quer logo sair, ela está percebendo. Por que ela falou que o ambiente está carregado? Ou quando a criança, por exemplo, fica moada, com quebranto, né? Essas coisas funcionam, existem? Claro que existem. E normalmente isso é delegado por um benzedor, uma benzedeira, e a gente não quer muito saber disso, mas na verdade todos nós temos a competência para tirar qualquer criança do quebranto, ou dela estar amuada, não está querendo comer, em função de uma alteração energética. Então esses fenômenos eles ocorrem o tempo todo conosco. O problema é que nós não damos a atenção, e a CIP vem para dar esse cunho de esclarecimento com relação ao parapsiquismo, na interassistencialidade, na ajuda uns aos outros. E de que forma a gente pode, primeiro, constatar que realmente está havendo essa necessidade de interagir com as energias e como se pratica, além do parapsiquismo, essa interassistencialidade? A interassistencialidade é uma questão de inteligência. Ou seja, se tem uma pessoa doente e eu tenho competência para ajudá-la, por que eu não vou ajudá-la? Será que eu vou dormir tranquilo, sabendo que eu posso ajudar uma pessoa pelo conhecimento que eu tenho e não ajudo? Então é uma questão de ética, é uma questão ética, cosmoética, ajudar, porque eu vou me sentir melhor. E outra, uma pessoa que é assistida, que é ajudada por você, é mais uma pessoa que vai pensar bem de você. E isso faz muita diferença. Ou seja, quanto mais pessoas pensando bem de você, mais há uma sinergia nessa troca de energias e você vai estar fortalecido na sua manifestação energética e parapsíquica. E você vai ter uma boa qualidade de vida em função disso. Então, se as pessoas pensam bem de você, é fruto do seu trabalho. E o trabalho que a gente tem que fazer é ajudar uns aos outros, não tem saída. O parapsiquismo é uma realidade da qual nós não vamos mais poder fugir. Estamos evoluindo a cada dia e estamos constatando isso, né? O que acontece é que sempre foi delegado para uma instância do desconhecido, para uma instância do sobrenatural. Na realidade não tem nada de sobrenatural, na realidade é uma realidade muito próxima de nós. E os eventos ocorrem. A questão é, vamos dar atenção agora a isso? E nunca se falou tanto de parapsiquismo, de fenômenos parapsíquicos, como se fala hoje. O problema é que as religiões, do modo geral, querem se apoderar desse fenômeno. E, na realidade, esse fenômeno é de todos nós. Cada um de nós vai ter que desenvolver a sua realidade energética e parapsíquica e dominá-la. Não tem saída. Isso não é uma religião que detém o fenômeno. Todos nós detemos esse fenômeno e podemos desenvolver. E é o que a CIP se propõe a fazer. E como funciona? Quais as dinâmicas que temos na CIP? Nós temos uma série de cursos que visam esclarecer essa interação, tipo um curso sobre burnout, que é um esgotamento por força dessas interações energéticas. A síndrome de burnout atinge hoje praticamente grande parte de quem tem contato com o público, né? Principalmente os professores, né? Os professores hoje fizeram uma estatística, já beira mais de 50% dos professores estão em burnout. E por conta de uma série de situações, né? Quer dizer, o próprio governo dá muito apoio
para os professores. E há um esgotamento, porque os alunos cada vez estão mais carentes, com mais dificuldade, muito mais agressivos também, e o professor fica atado na sua manifestação e às vezes também não sabe nem como lidar com isso. O que nós estamos fazendo é divulgar essas informações para instituições em que hajam essas consciências preocupadas em ajudar. Ou seja, os cuidadores, sejam professores, enfermeiros, psicólogos, terapeutas, essas pessoas precisam ter esse conhecimento. Nós estamos fazendo isso também. E, além do mais, nós temos uma série de cursos abertos ao público para passar essas informações. O quanto de importante é você dominar. Então, nós temos uma série de dinâmicas também, quer dizer, atividades regulares para a pessoa poder experimentar na prática o que vem a ser isso. E informações é entrar em contato, acessar também a página da CIP? Bom, mas é na página acip.org. acip.com. acip.com. Isso. E vocês vão encontrar lá algumas informações dos cursos que nós estamos dando, nossa agenda, dos cursos regulares que nós temos. E nós também podemos dar cursos específicos para as pessoas. Nós temos o curso Preceptoria para a Psique, que é um curso individual, 2 professores e 1 aluno, onde nós passamos uma semana com esse aluno, destrinchando as dificuldades que ele tem para desenvolver o parapsiquismo. Dá uma conscientização a respeito dessa realidade para ele. Mário, muita gente nos assiste também, Brasil e mundo afora. Existem cursos que são ministrados somente aqui na CIP? Existe a possibilidade do pessoal ligar, agendar? Pode haver também expansão desses cursos? Nós fazemos itinerância com esses cursos. Nós há pouco tempo, semana passada, voltamos de Fortaleza para dar o curso 40 Manobras. Voltamos de Portugal também, dando o curso 40 Manobras de Autodefesa Energética. Nós viajamos o Brasil todo informando e apresentando os nossos cursos. E quem quiser ou quem estiver interessado em ter os nossos cursos na sua localidade, é para entrar em contato conosco, que nós vamos ter o maior prazer de estar levando essas informações ao lugar onde vocês moram. Antes de nós falarmos também sobre um outro curso de amparadores, eu quero te perguntar a viagem a Portugal. A viagem a Portugal foi uma experiência muito rica. A CIP, ela foi convidada a fazer uma atividade em Portugal. Eu sou português, né, e isso me engrandece muito o fato de eu poder estar retribuindo um lugar que eu nasci, né? Afinal de contas, é uma oportunidade rever amigos e rever ex-companheiros, né, de evolução. E com isso nós tivemos lá o curso 40 Manobras e o curso Autodefesa Energética. O povo português é muito acolhedor. Foi muito gratificante nós darmos esse curso. E nós já agendamos para o próximo ano já mais cursos, agora tanto no Porto quanto em Lisboa. Agora falando sobre esse curso de amparadores, primeiro, o que vem a ser o amparador realmente? Como a gente consegue conceituar e perceber que é amparo? Amparador, na realidade, é uma consciência extrafísica, que já não tem um corpo físico, que ela é muito amiga nossa e está muito próximo de nós. Só que ele está numa condição extrafísica que ele tem uma percepção melhor da realidade em que ele se encontra e da nossa própria realidade. E ele tem, por expertise, ajudar as pessoas naquilo que elas necessitam em termos de assistência às outras consciências, tanto no trabalho de energia, quanto esperando para ajudar, quanto no trabalho. Então são consciências que foram ao longo do tempo, vamos assim, conviveram ao longo do tempo e se tornaram grandes amigos a ponto de um ficar no extrafísico, outro ficar no intrafísico e poderem se ajudar mutuamente. Um é numa dimensão, outro é em outra. Mas o nível de evolução está próximo entre nós e os amparadores? O nível de evolução está muito próximo, porque não adianta eu ter uma consciência muito evoluída junto comigo se eu não vou ter cognição até para entendê-lo. Então, na realidade, a assistência se faz pelo nível de cada um. Então, os amparadores estão muito próximos da nossa realidade. Qual é a grande vantagem deles? É que eles não têm um corpo físico. Não estão restringidos somente a essa vida. Eles têm uma panorâmica de N vidas a respeito dele próprio e a respeito de nós, do qual estamos sendo ajudados. Então, isso facilita enormemente para ele poder ajudar. Ele ajuda no sentido
de dar uma inspiração, dar uma orientação, mas ele não obriga ninguém a fazer absolutamente nada. As decisões últimas é nossa. Daí que vem o nome amparo, ajudar, exatamente para isso. Ele não impõe. Porque se impusesse, como é que nós iríamos exercitar as nossas decisões, o nosso livre-arbítrio? Não teria sentido. Como nós aqui trocamos ideias com um, com outro, para ver qual era a melhor decisão a ser tomada, o amparador tem essa condição também, dele estar nos orientando naquilo que é melhor. Mas nós temos todo o direito de não seguir absolutamente nada do que ele fala. Isso às vezes cria problemas para a própria pessoa. Como diagnosticar e identificar o que é amparo, o que é assédio? O amparo, ele pressupõe você fazer algo em prol de uma comunidade, em prol de um grupo. Se você está tendo um aporte só para você, só você se dar bem, desconfie. Desconfie que o amparador não está aí só para olhando seus belos olhos e te agradando. Não é isso. Ele está ali com um propósito de trabalho, mas que seja coletivo, que seja abrangente na sua manifestação. Como se constitui um amparador? Um amparador se constitui nas nossas relações diárias. Por exemplo, uma pessoa que teve uma dupla evolutiva ao longo de 10 vidas e foi exitosa na sua manifestação, no seu trabalho. Um ou outro vão se tornar amparadores um do outro. Uma outra realidade. Quando um tiver no extrafísico, outro tiver no intrafísico, eles vão se ajudar. Então, acho que a constituição do amparo, ele começa hoje, agora, nas nossas relações. Nós estamos estabelecendo relações de amizade sinceras, seguras, confiantes, ou não. Você vai ver o nível do seu amparo a partir disso, das suas relações diárias. Se você tem ou não um amparador. Se você está constituindo hoje uma relação de amizade, uma amizade sincera, de ajuda mútua, dentro de uma relação, essa é um dos caminhos mais fáceis de você constituir uma dupla. É óbvio, você tem N outras possibilidades, mas essa é assim, a mais acachapante para nós podermos estar garantindo um futuro amparador. Dependendo do grau para a percepção de cada um, de nós enquanto consim, às vezes visualizar ou manter realmente o contato, mentalizar ou plasmar a forma desse amparador, a gente tem que estar preparado, às vezes assusta, porque é uma outra dimensão, formato. Isso é um crescendo, o amparador ele vai testando-nos na medida da nossa competência. Ou seja, se ele aparece e a gente se desestrutura, ele não vai aparecer mais. Ele vai inspirar por tabela, mas não vai criar problemas para nós. Então a ideia é que esteja o tempo todo vendo o nosso limite. Tem pessoas que não têm problema nenhum em ver plasmado na frente, a partir de uma clarividência, um amparador. E o amparador se mostra para a pessoa. Mas às vezes a pessoa tem tanta dificuldade de ver, vamos botar isso entre aspas, um fantasma, que ele não quer saber disso. Embora às vezes tenha amparo, tenha assistência, mas a pessoa não quer ver. É uma dificuldade por conta de muita divulgação negativa com relação a isso, né? Fantasma é aquele que puxa o pé, que faz isso, aquilo. Então, essas conotações têm que ser todas dirimidas, porque não corresponde à verdade. É verdade que temos consciências extrafísicas doentes? Claro que é verdade. E que trazem inconvenientes para nós? Sim. Mas também temos amparadores que também atuam de forma prazerosa e agradável conosco. Então, é tirar proveito dessas relações. Especificamente para a gente trabalhar ou identificar quem são amparadores? Os amparadores, eles estão atrelados a uma atividade assistencial. Então você deve fazer a seguinte pergunta: o trabalho que eu faço hoje em relação às pessoas, a assistência que eu presto hoje, justifica a presença do amparador ou não? Essa pergunta já é determinante se você vai ter ou não amparador. Se você fizer uma análise crítica, você vai saber, pelos resultados, se você tem aportes energéticos, ideativos, para você poder levar esse trabalho adiante. Então, você tem que estar o tempo todo se desafiando, você tem que estar no limite da sua competência. É como é que eu digo? Não adianta você ser um pós-doutor em matemática avançada e ensinar tabuada. Isso não vai ter amparo.
ele tem que estar formando novos doutores. Aí sim ele vai ter amparo. Ele pode ensinar uma tabuada de altíssimo nível, todo mundo aprende, mas ele está deslocado na sua assistência. Ele não está no limite, ele não está se desafiando. Então é muito interessante, para um professor recém-formado ensinar tabuada, ele pode ter um belo de um amparo. Um pós-doutor em matemática avançada não vai ter amparo para ensinar tabuada. Então é muito da competência de cada um. Então nós todos temos que estar no limite da nossa competência, da nossa cognição. Aí sim, nós vamos ter amparo. Como interagir com eles? A interação é que nós falamos. Comece a assistir que a interação ela se estabelece. Eles vão criar as diretrizes de como estabelecer isso. Não é tanto por sua conta, é muito mais por conta deles. Comece a trabalhar, comece a assistir, que os amparadores aparecem. É aquela história. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. É exatamente isso. Você começa a trabalhar, que se o seu trabalho for de relevo, não vai faltar amparo para você. Então, se desafie, crie as oportunidades para assistir os outros, dentro do seu conhecimento, dentro do seu limite de cognição, dentro daquilo que você pode acrescentar à sua vida, à sua experiência. Sutileza, discrição, para não falar anonimato também, são parte de amparadores? O que nós temos que pensar é sempre nos resultados. Tudo que nós fizermos, nós temos que valorizar os resultados. E os resultados que vão determinar a qualidade das nossas companhias. Não tem jeito. Se você está tendo resultados positivos, exitosos, as companhias vão aparecer, naturalmente. E é a partir desses resultados que você vai ter a oportunidade de ampliar a sua manifestação. Eles naturalmente vão criar os desafios para você ter aonde aprender. Ou seja, você vai para uma sala de aula e vai vir um aluno fazendo uma determinada pergunta, não passou pela sua cabeça aquilo. E os amparadores vão te inspirar naquela informação precisa e você para e anota, assim, essa aqui é para mim também. Por quê? A dinâmica de aprendizado é constante. Então, os amparadores vão estar o tempo todo criando essas oportunidades de crescimento. Então, você não precisa ter medo. Não, e se um aluno for mais inteligente que eu? Não tem problema. Você vai ter a inspiração se você está ali seguro, se preparou para dar aquela sua aula, aquela informação. Embora não tenha 100% de domínio sobre aquilo, mas você já tem uns 80%, 70%, olha, você já está fazendo um belo negócio. Então comece por aí, porque os desafios vão aparecer e quem sai ganhando com tudo isso é quem assiste. O assistido recebe, é ajudado, não tem a menor dúvida, mas quem tem a competência é quem assiste. E nós temos que nos tornar epicentros assistenciais. É isso que a CIP se propõe a criar pessoas que sejam líderes dentro da assistência aos outros. E quem não faz a lição de casa? Deixa para a próxima vida, para a próxima... Como você falou, por exemplo, do anonimato, né? Quer dizer, a importância do anonimato. Você tem que ajudar, mas olha, fique contente com os resultados, mas não fique apregoando para todos os lados o que você está fazendo. Fique na sua, porque é o melhor negócio. Só os amparadores e você é o ideal. Então, a questão vamos em frente, vamos assistir, porque é a partir dessa assistência que a gente cresce. Todos nós crescemos muito. E todos nós, todos temos amparadores? Não, infelizmente não. A maioria das pessoas vive sob o domínio do assédio ou dos guias cegos. Amparadores são para as pessoas que têm vamos assim dizer, testosterona para bancar uma assistência de mais alto nível. O que nós queremos dizer assim? Fazer consolação, dar um prato de comida, dar roupa, é legal, é muito bom, ajuda, mas não resolve. Estamos na TACOM. É tarefa da consolação. O que nós temos que fazer é a tarefa do esclarecimento. Isso vai fazer a diferença. Às vezes as pessoas ficam muito chateadas com uma informação, mas é aquela informação que vai fazer a virada da vida dela. Dar dinheiro, dar comida, na grande maioria dos casos, você cria um dependente. Mário, o Tares, vamos lá para a tarefa do esclarecimento. Ali você pode já começar, de repente, a acessar o amparador ou pedir, realmente, olha, porque você
uma coisa, como você disse, vamos lá na TACOM, você consola, você fica amigo, mas é uma medida paliativa. E geralmente a tarefa do esclarecimento, ela causa, até no primeiro impacto, uma repulsa daquele que está tendo acesso ao esclarecimento e muitas vezes conhecimento dos seus defeitos, das suas limitações, sendo desafiado. E aquele que fez o esclarecimento não passa a ser visto com bons olhos por aquele que foi assistido naquele momento. Aí é preciso também um pouco de amparo. Começa por aí. O processo de esclarecimento é muito interessante, a gente tem tido experiências muito ricas. Uma vez nós fizemos uma colocação para uma pessoa que ela está tendo uma atitude anticosmética e ela alegou, mas todo mundo faz isso, por que eu não vou fazer isso? Beleza, ela ficou muito chateada comigo. Foram 4 anos chateada comigo. 4 anos depois a vida dela toda mudou e ela me encontra no curso e vem me agradecer. Olha, aquilo que você colocou, eu fiquei muito chateado contigo. Falou um monte de coisa. Mas olha, tenho que te agradecer porque isso mudou a minha vida. Eu comecei a ver algo que eu não tinha visto. Então, o esclarecimento é isso. Às vezes você precisa de 4 anos para a pessoa reconhecer aquela informação, entender aquela informação. E você tem que estar firme, seguro com o mal-estar do outro, por ter convicção segura de que aquela é a melhor informação. Então, você tem que vivenciar essas informações. Se não vivencia, como é que você vai saber se ela é pertinente, a melhor ou a mais adequada? Então, exige de cada um de nós, quando vai fazer o esclarecimento, pelo menos um nível de vivência significativo para não ficar mal. Porque ficar com uma pessoa pensando mal de você durante 4 anos, você tem que estar muito seguro com relação ao que você fez com essa pessoa. Senão, você começa a colocar em xeque o que você falou, começa a colocar em dúvida. Então, você tem que estar muito firme. Então, E o amparo vem. Exatamente. É aí que o amparo vem para te mostrar, não, é assim mesmo. E ele te aponta mais um case, mais outro. Tá aí, estou seguro, estou firme. Então, essa interação com o amparo é o que te dá segurança para você falar as coisas mais difíceis, mais complexas para a realidade humana. E você sair bem. E você sai muito bem, porque você esclarece o amparo, te dá um banho de energia. Quem conteste o resultado desse trabalho? Número de amparadores, tempo que o amparador fica com a gente na existência, isso tudo é relativo? Depende das atitudes da gente? Isso é muito relativo. A tendência é, ao longo da vida, os amparadores vêm trocando em função até da tua competência. Você vai adquirindo mais competência ou vai tendo áreas de atuação diferentes em que você vai exigir expertises diferentes. Então, a tendência é que, ao longo do tempo, você, além de trocar de amparador, a tendência é você ter uma equipe de amparadores. E tem outro detalhe, eles também vão nascer. Eles vão renascer. Vão precisar ressomar. Vão precisar ressomar. E você vai estar aqui para acolhê-los, para assisti-los, para botar o tapete vermelho para aquela criança que foi seu amparador poder evoluir, crescer também, você ajudá-lo naquilo que ela precisa. Então, é o processo do revezamento. Ora você está do lado de lá, ora você está do lado de cá, e vamos trocando. Então, o amparador é muito circunstancial ao trabalho que está sendo realizado. Isso que é o mais importante. Mânlio, agenda desse curso para quem ficou interessado. E nós hoje vamos só para o ano que vem que vamos estar agendando esse curso. Esse ano já demos esse curso, não vamos dar de novo. Só 2014. Agora só 2014. Nós estamos aí com uma agenda bacana para 2014, com bastante cursos novos. E vale a pena vocês entrarem na CIP e verem aí os futuros cursos. E até o final do ano ainda temos cursos muito interessantes para todos que estejam interessados. E falando aí em curso, a Sinvexis promove o curso ECP3 Pro Campus da Invexologia, que acontece de 19 a 21 de julho em Foz do Iguaçu. O curso oferece um ambiente propício para ampliar, organizar e planificar o desenvolvimento da autopercepção das energias e da maturidade emocional. Para você ter mais informações, pelo telefone código de área 3525-0913 ou ainda no celular, código de área 45 9134-8381. O curso vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu de 19 a 21 de julho no Hotel Rafaim, aqui o chamado Rafaim da BR. Mário, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço essa oportunidade, que é sempre importante. Nós estávamos falando de interassistência, falando da CIP, que é o nosso desafio atual. Contamos com você outras vezes aqui. Com certeza. E até o nosso próximo encontro em mais uma edição do Comunicons News. Obrigado, amigos.